Me chamo Maico e hoje eu vou falar um pouco sobre o experimento de pilha de limões, apresentado pelos alunos do 123, compondo os seguintes participantes: Rian Souza, Maicon, Rian Victor e Guilherme, ambos do terceiro A. Para esse experimento, usamos um limão, 2 clipes de zinco, 2 moedas, uma calculadora e 3 fios. Para montar esse experimento, começamos partindo o limão, colocando uma moeda e um clipe em cada uma das bandas. Com os fios, ligamos um na parte positiva da calculadora e um na parte negativa da calculadora. O que está na parte positiva, colocamos na moeda de um dos limões. E a parte negativa, colocamos no clipe da outra banda do limão. O fio que sobrou, ligamos a moeda que sobrou ao clipe que sobrou. Fizemos a pilha de limão. Agora, como assim que a calculadora vai ligar apenas com um limão? Um limão partido ao meio? Bom, a calculadora vai ligar porque o zinco tem um potencial de elétrons que ele consegue doar para o cobre, que tem falta de elétrons. Sendo assim, o zinco age como anodo e o cobre age como cátodo. Então, um tem excesso e o outro tem falta. Quando conecta esse sistema através de um cabo e tiver um líquido ácido, que no nosso caso é o limão, essa reação química vai ocorrer causando um desprendimento de elétrons do zinco e um recebimento de elétrons do cobre. E quando tem essa diferença no potencial, nós conseguimos fazer com que os elétrons circulem e gerem uma corrente elétrica, fazendo com que a calculadora ligue. Queria falar um pouco sobre a questão 13 do grupo 4. O que é corrente elétrica? Ela pergunta. Aqui vai a resposta. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um material condutor, quando há uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito elétrico. Os elétrons livres presentes no material condutor, por exemplo, um fio metálico, comecem a se mover em direção preferencial, criando assim uma corrente elétrica. Questão 14. Qual é o sentido da corrente elétrica convencional? Os elétrons seguem a mesma corrente convencional? A corrente elétrica convencional flui do polo positivo para o polo negativo de uma bateria, ao fornecer energia. Já os elétrons fluem na direção oposta à corrente elétrica convencional. Os elétrons se movimentam do polo negativo para o polo positivo de uma bateria ao fornecer energia elétrica. Bom dia, hoje eu vou responder a questão 15. Questão 15. Qual o valor médio de uma corrente elétrica, de um chuveiro, e de um carregador de celular, e de uma furadeira, e de um secador de cabelo, e de uma lâmpada de LED, e de um micro-ondas, e de um ar-condicionado? A do chuveiro, de 25 a 34 amperes. A de um carregador de celular é de 1 ampere ou menos. A de uma furadeira é de 2 a 5 amperes. De um secador de cabelo é de 5 a 15 amperes. A lâmpada LED é de 0,01 a 0,5 amperes. A de um micro-ondas de 8 a 15 amperes. Do ar-condicionado é de 5 a 16 amperes. Usamos a medida amperes para medir a corrente elétrica. A medida volts é relacionada à tensão elétrica. Coloque em ordem decrescente os equipamentos residenciais que mais consomem energia elétrica. Há alguma relação entre o consumo de energia elétrica e a corrente elétrica nesses aparelhos? Aqui está a resposta em ordem decrescente, ou seja, do que mais consome energia para o que menos consome energia. Primeiro vem o ar-condicionado. Segundo, o chuveiro elétrico. Terceiro, a geladeira. Quarto, ferro de passar. Quinto, forno elétrico. Sexto, máquina de lavar roupa. Sétimo, secadora de roupas. Oitavo, máquina de lavar louça. Nono, televisão. E 10º, computador. A relação entre o consumo de energia elétrica e a corrente elétrica, podemos dizer que quanto maior a corrente elétrica, maior será o consumo de energia elétrica. Isso porque a potência elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica e à diferença de tensão.
Aparelhos que demandam uma corrente elétrica mais elevada tendem a consumir mais energia elétrica.